Graças e paz, meus queridos, Pastor J em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Falando em fé, hoje eu quero compartilhar com você sobre a importância da defesa da nossa fé. O texto que eu separei para nossa meditação está no livro de Judas, versículo 3 e 4, aonde Judas ele vai dizer o seguinte, parte B do versículo 1: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em outra versão vai dizer que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí o versículo 4, ele vai dizer o seguinte: porque se entronizaram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. Em outras versões vai dizer que converteram em libertinagem a graça de Deus. E, infelizmente, é exatamente isso que nós temos visto, não só no tempo de Judas, mas acontecendo hoje, nos nossos dias, e de uma forma ainda mais intensa. A fé cristã, ela vem sendo atacada de uma forma sistemática, de uma forma absurda, e infelizmente nós temos visto muitos cristãos calados, passivos diante dessa situação, com a sua guarda baixa, permitindo simplesmente o ataque. E nós precisamos, em nome de Jesus, assim como a palavra de Deus nos orienta, segundo esse livro, essa carta de Judas, nós precisamos contra-atacar ou batalhar em defesa da fé. E talvez você vai me perguntar, pastor, mas como assim? Fé é crer. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós sabemos que iremos alcançar. É verdade. Esse é o conceito básico da fé, a nossa esperança, a nossa crença. Porém, a Bíblia diz que a nossa fé ela deve estar alicerçada na palavra. Ou seja, fé nesse contexto, tanto de Judas como para os nossos dias, não é simplesmente a nossa esperança ou a nossa crença. Fé é, de fato, um conjunto, ela é um aglomerado de ensinos, de doutrinas. Fé, aqui nesse contexto, é aquilo que nós não só acreditamos, mas pregamos. E quando a nossa fé ela é atacada, ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos, estamos sendo palavra de Deus, como sendo aquilo que Deus deixou para nós como um estilo de vida, né, como regra, fé e prática, nós precisamos nos posicionar. E talvez você vai me perguntar, por que, pastor? E eu vou te dizer, primeiro, porque a nossa fé tem sido atacada de uma forma sistemática. Infelizmente, hoje, as pessoas, elas têm muito cuidado em não ofender outras pessoas, mas não têm cuidado nenhum em ofender ao nosso Deus, aquilo que Deus deixou para nós. E nós precisamos, então, combater essas coisas. A nossa fé está sendo atacada, nós precisamos combater. Outra coisa, isso não pode esperar. Nós não podemos deixar para amanhã. Até quando vamos suportar? Até quando vamos permitir que a nossa fé seja sufocada, suprimida? É muito importante entender isso, que aquilo que nós ensinamos, isso vai sendo impresso na mente, no coração, na cultura das próximas gerações. E nós tivemos homens e mulheres usados por Deus para defender a fé, para que hoje nós tivéssemos o entendimento que nós temos. Se nós não aproveitarmos esse legado deixado para nós e tivermos a disposição de deixar um legado para as próximas gerações, o que será das próximas gerações sem essa fé estruturada,
organizada, entendível. Essa responsabilidade é nossa e nós precisamos nos posicionar. Simples assim. Eu preciso defender a fé ou batalhar pela fé, como Judas está nos orientando, porque a nossa fé vem sendo atacada e eu não posso deixar para amanhã. A outra coisa é porque ela foi confiada a nós. O texto que eu li, no versículo 3, a parte B, vai dizer que o Senhor nos confiou de uma vez por todas essa fé. Ou seja, ele não confiou a outro. Não é responsabilidade dos anjos e de ninguém de defender a fé ou de anunciar o evangelho da fé, senão da própria igreja. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração de despertamento para nós nos dias de hoje. Infelizmente, as pessoas têm falado algumas mentiras e essas mentiras têm se tornado na cabeça de muitos uma verdade, porque a verdade não tem sido dita ou vivida por muitos cristãos. Então eu e você precisamos nos posicionar, e essa é a palavra, em defesa da fé. Quando nós nos posicionamos, nós falamos a verdade, e a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade confronta, ainda que doa. Pode ter certeza, o resultado da verdade sempre será 1000 vezes melhor do que o resultado de qualquer mentira. Mentira é pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se eu falo a verdade, eu estou gerando vida. E esse é o dom gratuito de Deus, que só chegará aos corações, às famílias, por intermédio dos seus locutores, que somos nós, a igreja do Senhor, deixada por Ele nessa terra, não para ficar de qualquer jeito, mas para fazer a diferença. Amém? Que você possa se posicionar sendo um defensor da fé, batalhando pela fé, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.